Quero falar agora do embate a respeito da medida provisória de reoneração da folha de pagamento. Ela continua e o governo e o legislativo estão negociando soluções sobre essa proposta. Quem vai chegar ao vivo com as informações agora é a Marília Sena. Marília, é um prazer recebê-la. Conta pra gente em que pé que tá esse bololô aí. Oi, Evandro. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, o destino dessa medida provisória, ele deve ser definido ainda em janeiro, viu, Evandro? Mesmo em recesso parlamentar, os líderes partidários e o Ministério da Fazenda estão aí se articulando para definir o rumo dessa medida provisória que não foi bem aceita lá no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu de recesso. A expectativa é que ele volte amanhã, mas ele deixou o secretário executivo do Ministério, Dário Durigan, articulando aí com o senador Rodrigo Pacheco, que também está em Brasília. Ontem a gente lembra que teve uma reunião do secretário executivo e do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, lá na residência oficial, e na volta o secretário disse a jornalistas que a reoneração da folha deve buscar o equilíbrio das contas. Essa é a ideia que eles estão usando aí durante essa articulação. Lembro também, Evandro, que lá no Senado o presidente Rodrigo Pacheco fez uma reunião de líderes terça-feira para definir com os líderes partidários qual que vai ser o rumo dessa medida provisória. E no final ele disse o seguinte: essa decisão só sai depois que eu conversar com o ministro Fernando Haddad. Essa conversa ainda não aconteceu, a gente tem a expectativa de que ela aconteça nesta sexta-feira ou na próxima semana. De início, a ideia era devolver a medida provisória para o Executivo, mas a gente sabe que ia ficar um clima muito ruim entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto, e aí eles amenizaram essa ideia. Depois cogitaram não votar a medida provisória, deixar a medida provisória caducar, mas agora eles já trabalham com a ideia de transformar a medida provisória em um projeto de lei, atendendo aí aos interesses do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Os técnicos do Ministério da Fazenda e os técnicos do Congresso Nacional já trabalham aí nesse projeto de lei, que deve ser disponibilizado o rascunho, o esboço, ainda em janeiro, porque é prioridade do ministro da Fazenda resolver essa situação já em fevereiro, para não atingir tanto a conta das empresas. Então esse projeto já deve ser prioridade no Legislativo em fevereiro, que volta depois do Carnaval. Mas por enquanto, no recesso parlamentar, estão aí articulando essa medida provisória, e a gente está aqui na expectativa da volta do recesso do ministro Fernando Haddad para entender melhor em que pé que vai ficar essa situação. Mas ela será resolvida em janeiro, e em fevereiro a gente já deve ter algum novo texto para análise, atendendo aí o interesse do Congresso Nacional, que derrubou o veto do presidente Lula da desoneração de 17 folhas de pagamento. Depois o Congresso Nacional ressuscitou esse texto, e aí o ministro Fernando Haddad mandou um texto para o Congresso Nacional pedindo que a reoneração seja gradativa, mas o Congresso não aceitou, achou um desaforo, e eles estão tentando aí se entender nessa articulação. Então sai em janeiro e o Congresso já deve votar aí em fevereiro. Evandro. Marília, obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí em Brasília.